Buenas, pessoal, tudo bem? Começando mais um Te Influenciamos podcast. E hoje eu tô com alguém que se dedica à saúde e à segurança no trabalho. Ele é técnico com 20 anos de estrada, formado em serviço social e está à frente da R2 Med Saúde Ocupacional. Readir Andrade, seja muito bem-vindo. Obrigado, tamo junto. Vamos pra cima, é um prazer ter você aqui hoje. Conta pra gente como começou sua história na segurança do trabalho. Maia, a minha história com segurança do trabalho começou quando eu entrei no Exército. Então, lá em 1994, quando eu adentrei no Exército e vi toda aquela política, toda aquela gestão, então isso me encadeou na minha vida pregressa ali durante 8 anos no Exército. E quando eu saí, que eu cheguei ao cargo de terceiro sargento temporário, aí quando eu dei baixa, que eu entrei no mundo civil e entrei nas empresas. Eu trouxe essa experiência, essa bagagem comigo do cuidado, do zelo, das orientação, em relação a todos os procedimentos. Então, isso me cativou e eu me encontrei na área de segurança do trabalho. E a partir daí, então, de 2002 para cá, 2004, quando eu me formei em 2004, eu ativo, então, aí a minha profissão de segurança do trabalho. E 2 anos e meio para cá, eu sou assistente social também. E coincidiu, então, esse querer do cuidado, né, das pessoas em relação ao trabalho. E o assistente social, então, veio só mais para agregar mesmo e valorizar esse estado meu em relação do cuidado. Aí eu juntei, então, aí a fome com a vontade de comer, né, em relação a isso, para poder proteger, cuidar no ambiente de trabalho. Então, esse é um pouquinho da minha história. E o cuidado sempre no zelo pelos procedimentos, zelo da norma, e cuidar do ambiente de trabalho e transferir isso para que o colaborador tenha todo o resguardo possível. E a R2 Med, como é que ela funciona? Quais são os diferenciais da tua empresa? Isso. Então, aí com toda essa bagagem, né, aí eu resolvi empreender, né, até então, desde 2014, 15, quando deu o start ali dessa questão do e-social, né, onde a obrigatoriedade veio mais à tona, então a parte do cuidado aumentou e eu falei, puxa vida, eu vi várias oportunidades, né, então eu resolvi abraçar. E iniciei com a bagagem de treinamentos na parte das NRs, né, principalmente na área de brigada de incêndio, máquinas, equipamentos, treinamento de CIPA, aí foi abrindo o leque, vindo as possibilidades, tudo aquilo que eu já fazia e gostava de fazer, então aí foi só agregando. E agora, né, com a R2 Med, então agora profissionalizou mesmo, tenho toda uma equipe médica, equipe técnica de engenheiros, enfermeiros, né, então a parte administrativa, onde a minha empresa, a minha clínica, tem todo esse meu olhar, essa minha visão ali para dar todo o suporte para o empresário, para aquele que quer os cuidados de uma saúde e medicina do trabalho. Então, a R2 está nesse formato, com todo o gás para segurar os funcionários aí e atender a legislação também. Show. E, bom, você está empreendendo há pouco tempo, de certa forma. Quais são os principais desafios, assim, nessa jornada empreendedora? O desafio maior, assim, Maia, que eu vejo é em relação quando você fala para o patrão ali, em relação ao cuidado que ele tem que ter com o funcionário, né, ele ainda vê a questão do custo. Então, esse é o desafio nosso da R2 Med ali, mostrar para o patrão ou para quem contrata os nossos serviços que segurança do trabalho não é um custo. E se ele investir, ele vai ter um retorno bom. Então, a cada R$1 investido, ele vai ter uma porcentagem grande lá na frente. Então, esse é o desafio nosso da R2 Med, fazer com que o patrão veja esse cuidado nosso, com todo o nosso arcabouço, né, para chegar dentro da empresa dele e falar para ele, vale a pena investir, vale a pena ter a R2 Med, toda a nossa equipe aqui à frente para cuidar de alguns detalhes que a gente fala, não, você tem que estar com cuidado no que você tem que fazer. Sim. Deixa os bastidores aqui, em relação, eu falo 2 pilares, né, que é o pilar da previdência e o pilar da segurança do trabalho, onde entra a obrigatoriedade do Ministério do Trabalho. Essa evidência do horizontal que eu falo, onde entra o Ministério do Trabalho, a vigilância, a bombeira, aí vem toda essa parte burocrática de evidência que tem que ter, né, os treinamentos em si. E o pilar horizontal,
o vertical, que é o que eu costumo dizer que é o da Previdência. Aí onde entra os laudos ali, o LTCAT, o LIP, etc, etc. Então a gente mostra para ele, esse é o desafio, Sim. de falar para ele isso, e ele entender e ter a nossa equipe, a R2Med, dentro da empresa dele, dando esse suporte ali para o RH dele, para o DP dele. E aí, então, a gente iniciar o trabalho do cuidado. Sim. Que ele tem que ter a preocupação dele crescer, ganhar, ver os números que ele tem que ter, mas os bastidores ali, os pormenores, os detalhes das normas, que são muitas siglas, né? PCMSO, É isso que eu falo, são tantas siglas, né? LIP. Então, esses detalhezinhos aí, deixa com a gente. Sim. Deixa que a gente resolve esse problema aí e ele fica tranquilo. Eu costumo dizer que, assim, que a R2Med, e pela experiência que eu tenho, né, que eu trago do Exército, assim, a retaguarda dele, do patrão, tem que estar bem amparado. Então, eu sou uma dessas opções da retaguarda dele para ele seguir e ter uma segurança jurídica. Perfeito. E quais são os riscos de não investir na segurança do trabalho de uma empresa? São muitos, né, Mar? E aí você vê, se ele não tem um ASO, um simples ASO, né, para quando ele contrata o funcionário dele. O que é o ASO, para quem não está familiarizado? O ASO é o Atestado de Saúde Ocupacional. Então, todo funcionário que adentra numa empresa, que ele é registrado, modelo seletista, né, ele tem que ter esse ASO, Atestado de Saúde Ocupacional. Para ele fazer esse ASO, tem todo um arcabouço, todo um monitoramento que tem que ser feito. Então, eu estou dando um exemplo aqui, se ele não seguir esse pequeno critério de um ASO no seu escopo ali de atendimento para registrar o funcionário, ele já pode ser penalizado. Entendi. Ele já pode receber uma multa por não fazer um exame admissional. É um detalhe, entendeu? E é onde a gente entra ali, deixa essa parte com a gente. Perfeito. A gente resolve. E as multas são pesadas, não são baratas. Entendeu? Então, eu dei um exemplo do ASO, mas tem N situações que as normas prevê que ele tem que ter esse cuidado. E as normas regulamentadoras, elas não são de cunho assim, punitivo, né? Elas são de cunhos orientativos, para que o patrão veja a necessidade para que ele produza, para que ele ganhe os números dele, ele vai ter, advindo agora com essa questão do psicossocial, então ele tem que ter esse cuidado para quem está ali com ele do lado dele. Então, acho que esse é um dos maiores desafios que eu vejo as pessoas, os meus concorrentes, a R2Med, de fazer isso ao adentrar na empresa e mostrar que o nosso trabalho é importantíssimo. Muito importante. E o que é o psicossocial? O psicossocial está muito na moda, o pessoal está falando muito dele por conta dessa obrigatoriedade que tem que estar dentro do PGR. Sim. Só que eu costumo dizer assim, isso já vinha aplicando, já se era evidenciado, porém não com essa obrigatoriedade toda. Sim. Mas as empresas já tinham que ter feito, ou já tinham que estar fazendo o básico. E eu costumo dizer assim, Mike, por eu ser também socorrista, né, a gente sempre, na parte da PH, a gente fala assim, quando o básico é bem feito, o avançado nunca erra. Sim. Então, uma das premissas que a gente fala ali, para entrar nessa questão do psicossocial, o patrão lá, desde o exemplo que eu dei do ASO, do Atestado de Saúde Ocupacional, são questões básicas. Então, quando o básico é bem feito, o avançado nunca erra. Quando e como ele deve fazer isso para entrar nessa questão do psicossocial? Elaborando, executando ali um cronograma de ação para os riscos químico, físico, biológico, risco de acidente e todos os outros riscos que já vem no histórico da NR9, né, que é o PGR, o antigo, o extinto PPRA. E aí, então, vem o PGR contemplando esses riscos e ali já demonstrava o cuidado que o patrão tinha que ter em relação ao ambiente de trabalho. Então, todo o ambiente de trabalho já tinha que ser monitorado, já tinha que ter planos de ação para determinada situação ou para determinado segmento. Sim. Então, uma câmara fria. Então, já tem todo um histórico ali para não gerar o risco psicossocial. Né? Dele adentrar numa câmara fria tem que ter todo uma política de segurança, uma retaguarda ali de treinamento, orientação, pausas, o EPI adequado. Então, isso já é parte, né, de dar o cuidado para o funcionário. E aí vem essa questão, então, do psicossocial, por conta desse trabalho não bem feito lá na base, lá no início, né, quando o básico é bem feito. Então, e com isso, na história, a gente vê que as empresas não fazendo o seu papel direito, né,
e atribui por que dessas cobranças. E sempre cai sempre pro mais fraco mesmo. Então, teve que ter essa intervenção do governo, porque a nossa previdência está colapsada. Né? Por conta de quê? Situações que poderiam já estar sendo feito e não está sendo. E aí, então, vem o governo, acha as medidas para poder, já que não estão fazendo, então vamos ter que elaborar uma situação, cobrar, né, exigir, né, vai ter que doer no bolso do patrão de novo. De novo, né? Para poder seguir os critérios aí do risco psicossocial, que nada mais é daquele cuidado que já tem que ter lá desde o básico. Desde quando ele adentra na empresa, que ele vai saber o que fazer, como fazer, por que fazer, aí já começa todo o trabalho, onde o psicossocial vai estar bem em evidência. E aí onde tem os trabalhos dos profissionais da área, né? Os RH, os departamentos pessoal, junto com o pessoal da operação ali, os líderes, junto com a segurança do trabalho. E agora, com o risco psicossocial, então vai ter que ter uma atenção maior, um cuidado, todo aquele arcabouço que já vinha, e agora agregando mais essa questão ali do tempo dele que ele trabalha, se ele tem alguma situação de assédio. Então isso vai ser monitorado, de forma que no risco psicossocial dele, no ambiente de trabalho, seja evidenciado, e ali então o patrão fala, puxa vida, eu não sabia disso. E agora ter pessoas ali para tratar disso, para evitar que já está colapsado. Entendi. O nosso INSS, a nossa Previdência, fazer com que esse mínimo seja bem feito, para que esse funcionário, dentro desse segmento, qualquer que seja, que essa obrigatoriedade do risco psicossocial entre também nos demais riscos, e seja contemplado e seja dado uma atenção devida para esse cuidado. E esse cuidado reflete ao funcionário ali em si, que também vai refletir lá na Previdência. Então, um funcionário não adoecendo, não indo para o INSS, ele tendo um ambiente mais, não vou dizer agradável, assim, mas um ambiente que ele vem elaborar de uma forma que ele produza, sem adoecer, sabe assim? Sim. Sem adoecer e ficar ali porque ele foi contratado e fazer realmente o que ele deve fazer, mas se sentindo parte daquilo, sabe? A responsabilidade, então o patrão poder dar isso para ele. Então é um desafio muito grande. Muito grande. Muito grande. Então, mas é isso. A R2Med está aí no mercado para poder fazer essa diferença também. Né? Eu sei que a demanda é muito grande. Né? Eu quero ser uma das empresas aqui em Campo Grande. Não vou dizer a melhor, mas eu quero ser uma das melhores. Isso aí. E eu fiquei sabendo por trás ali dos bastidores que vem um simpósio aí pela frente. O que é esse simpósio? O que vai ser falado lá? Compartilhe um pouquinho com a gente. Isso, Mari. Então, com toda essa experiência e vindo com a advindo dessa cobrança do risco social e não vendo tanto mobilização aqui em Campo Grande, no nosso estado, né, assim, em termos dos próprios órgãos, né, de fazer momentos desse tipo, com especialistas, né? Então, aí eu procurei aqui em Campo Grande, nem fui fora. Aqui em Campo Grande nós temos muitos profissionais que têm possibilidade de dar uma orientação para a gente. Aí eu resolvi, né, dentro da minha rede de contatos, fiz alguns contatos, né, alguns palestrantes de renome e conversei pessoalmente com eles, alinhei e falei da minha ideia, da possibilidade da gente fazer, totalmente social, né? Tanto o ingresso é 1 quilo de alimento, já começa por aí, né? Por uma situação dessa que eu vejo, você entra na internet, tudo é valor. Sim. Aí eu falei, não, vou fazer diferente. Aí foi o que eu falei para os palestrantes, o diferencial vai ser esse. Sim. O nosso entendimento, o que a gente tem, o que a gente vivencia. O que a gente pode trazer, então, para esse pessoal que está precisando dessa informação e dar um norte para eles começarem certo dentro das empresas? Sim. Falei bem assim para eles. Aí foi um desafio lançado e, graças a Deus, os meus palestrantes são de renomes, né? E conseguimos fazer. E o sucesso foi muito grande. Eu abri a vaga, foi na terça-feira, quando foi na sexta já não tinha mais vaga. Foi 80. Eu consegui ali no plenário do CREA, não tinha conseguido o auditório. Eu não sabia que ia ter tanta procura. Eu estou pensando aí já numa segunda edição, quem sabe? Sim, vai ser incrível, tenho certeza. E quais temas serão discutidos nesse simpósio? Então, todo voltado na modalidade do risco psicossocial e o que cada dos palestrantes, das experiências que eles trazem, que eles têm, né,
para poder trazer para a gente algumas abordagens. Até coloquei lá que seria o risco psicossocial na prática. Então, eu tenho lá psicólogo, eu tenho psiquiatra, tenho uma advogada trabalhista e tenho um auditor fiscal do trabalho. Aí, qual que foi a mentalidade? Qual que foi a visão? Eu falei assim, governo, o que o senhor tem para falar para a gente para poder direcionar? O que o governo espera, então, do patrão? Sim. Aí eu coloquei a advogada trabalhista para ela falar as dores do patrão. E coloquei o psicólogo para falar as ferramentas que a psicologia tem para poder ajudar, né? E coloquei o psiquiatra, que já vai ser o final de tudo. Se tudo que o governo almejou e a psicologia não conseguiu, o patrão não entendeu o recado, colapsou, aí o psiquiatra vai falar, ó, tá vendo? Bornou, aí toda aquela possibilidade. Sim. Então, a expressão do simpósio na prática seria isso, né? Risco social na prática. Essas experiências, né? Advindo ali do governo, que é o Ministério do Trabalho, que é o auditor do trabalho, que é o que vai estar à frente, é o que vai estar realmente vendo se realmente o trabalho está sendo bem feito, né? Se o básico está sendo bem feito. Aí eu falei para o doutor lá, para o procurador, auditor fiscal, o que o governo espera? O que o governo está querendo, então? Aí eu coloquei esse desafio, né? Para a gente poder ali fazer isso de forma que a plateia, seja ela comunidade acadêmica, profissionais, RH, os próprios empresários, que tenha tido essa oportunidade de ver, então, essa possibilidade. E o simpósio, esse resumo, então, desses profissionais comigo ali, coordenando ali para poder dar esse entendimento. O que eu tenho, eu queria mostrar para eles, é possível. Tem uma luz no fim do túnel, que não é esse desespero que vocês estão achando que o risco social não. É mais ou menos isso que eu quero falar para eles. Para simplificar toda essa... Isso. Então, ele vendo ali a figura do governo, através do auditor fiscal do trabalho. Sim. Vendo um psicólogo renomado que tem todo o arcabouço, desde uma simples avaliação de um DISC. Sabe uma ferramenta de DISC que faz a avaliação para saber se a pessoa está no lugar, se vai ou não para o lugar certo? Sim. Sabe? Isso tem que começar a fazer urgentemente, sabe? Sim. Onde os psicólogos dentro das empresas, com as avaliações nossas da segurança do trabalho, poder falar para o patrão, pelo amor de Deus, olha lá aquela situação lá da carga, o menino está trabalhando demais, vamos dar entendeu? Ver a pausa, nós da segurança do trabalho tem que falar isso. Sim. E colocar isso no cronograma e dizer para o patrão, faça isso, deixe de fazer isso, ou até aqui vai assim, entendeu? Para que essas demandas, para que esse funcionário não vá lá no psiquiatra. Sim. Entendeu? Esse é o modelo do simpósio. Com toda a retaguarda da equipe da R2Med para poder demonstrar aí para quem for lá no simpósio. É mais ou menos esse viés aí. Muito bom. Bom, parabéns aí pelo sucesso, né? Que venham muitos simpósios pela frente. Amém. Eu creio que virão, hein? Sim, se Deus quiser. Vamos lá. Sim. Estarei aí à disposição, né? Para falar com tanto os profissionais da área da prevenção, também como os médicos, os engenheiros, os empresários, né? Os próprios colegas de trabalho também. A R2Med, ela está vindo com gosto de gás mesmo para poder fazer a diferença. E onde a gente pode te encontrar nas redes sociais? Então, eu estou no Instagram, estou no Facebook, né? Estou no meu WhatsApp, mais ali no WhatsApp. Né? Se você olhar lá, né? Tá R2Med, R2Med, Saúde Ocupacional, está o nosso Instagram. Sim. Pode deixar a mensagem lá para a gente. Tem o meu telefone lá também. Perfeito. Só entrar em contato. E chama nós. Quer deixar alguma mensagem para aquela empresa que ainda não começou a investir em segurança do trabalho? Quero. Não posso deixar de passar a oportunidade. Então, para você empresário que precisa, né, e acha que ainda dá tempo, sim, de você fazer um bom trabalho, de ainda iniciar um básico bem feito, contrate pessoas especialistas para te orientar, conecte com pessoas nesse nível de entendimento, para que você tenha uma retaguarda jurídica assertiva, para que você consiga atender, não só atender os requisitos das normas, não é só isso, mas que você veja o quanto é importante você não pensar em custo em segurança do trabalho, mas pensar que todo aquele custo que você acha que seja um investimento, para que você não tenha problemas futuros, com ações na justiça e etc, etc. Entendeu? Então, é esse recado que eu deixo para você. Ainda dá tempo de você se adequar. Procure, se conecte com pessoas da área de segurança do trabalho.
procure empresas idôneas que consigam resolver o seu problema. E é isso. Esse é o meu recado. Ainda dá tempo de você começar. Sempre dá, né? Sempre dá, entendeu? É isso aí. Redir, muito obrigada pela tua participação. Fiquei muito feliz, mais uma vez, de te receber aqui, viu? Valeu, eu que agradeço. Tamo junto. Tamo junto. E a você, muito obrigada pela sua audiência. Em breve tem mais episódios do Te Influenciamos Podcast. Seu sucesso digital é a nossa meta.